8h21. Repita. 8h21. Vamos falar agora do maior hospital do estado, gente, Valfredo Gurgel. Notícias novas que parecem velhas. Por causa da superlotação, 4 das 6 salas de cirurgias do Hospital Valfredo Gurgel, maior unidade de saúde pública do Rio Grande do Norte, gente, foram fechadas para abrigar pacientes internados. Outro problema destacado foi a quebra dos 2 tomógrafos do hospital desde o dia 23 de outubro, o que compromete o atendimento de pacientes em estado grave, como os que necessitam de exames urgentes e que ainda não foram consertados pelo governo do Rio Grande do Norte. Um dos tomógrafos foi consertado ontem. A Secretaria Estadual de Saúde, ela informou que desde as primeiras horas de ontem, da terça-feira, que as equipes começaram a trabalhar intensamente na gestão de leitos da unidade, já tendo sido liberado 2 salas de centro cirúrgico, a partir da alta de pacientes. Com relação aos tomógrafos, a CESAP explicou que a empresa consertou um e está se responsabilizando para o conserto do segundo equipamento com previsão no decorrer desta semana. Mas nós estamos falando aí da principal porta de entrada da saúde pública do estado do Rio Grande do Norte, que está, Júlio, sem aparelhos de tomografia. Aparelho de tomografia serve para base de qualquer tipo de diagnóstico que dê entrada no Valfredo Gurgel. E o hospital passou pelo menos uma semana com esses tomógrafos quebrados. E a gente falou recentemente sobre a quantidade de acidentes de motos que tem aqui no Rio Grande do Norte. E esses acidentes, geralmente as pessoas têm traumatismo crânioencefálico e precisam de tomografia para que... Mas o tomógrafo serve para tudo. Exato. É uma dor abdominal. Qualquer tipo de urgência passa por um exame de imagem de tomografia. E eu estou falando sobre acidentes de motos porque muitas vezes não tem como um neurocirurgião abrir a cabeça da pessoa para ver o que tem. E claro, eu não sou médico, eu estou falando isso aqui por um raciocínio bem lógico. Mas se você não tem um tomógrafo para fazer esse tipo de procedimento, o paciente vai ficar à míngua. E pior do que isso, mesmo assim, se quiserem operar, não tem, porque 4 das 2 salas estão fechadas, pessoal, para ter gente internada. Então, a situação é tão grave, que o Valfredo Gurgel, que já é abarrotado de gente, quando tem as 6 salas disponíveis para cirurgia, agora só tem 2. Pessoal, foi mais de 66% das salas do Valfredo Gurgel de cirurgia estão paradas. Isso é um absurdo sem tamanho. E sabe o que é que me chama mais atenção? Cadê o Ministério Público para atuar sobre isso? O Ministério Público do Rio Grande do Norte já foi um dos órgãos mais diligentes do Estado. Para falar sobre a reprodução de tartaruga de ave marinha, tá com a bexiga. Para falar sobre tipo de areia, para falar sobre alguma questão ambiental, que também são importantes, mas para tratar sobre a vida das pessoas, sobre a responsabilização que o governo do estado há muito tempo, e não somente na gestão de Fátima Bezerra, não, para ser justo, de todas as gestões, há tanto tempo vem sofrendo para fazer com que o hospital consiga funcionar de maneira digna. E o que é que o Ministério Público faz? Absolutamente nada. A gente não vê um tipo de atuação dos nossos promotores em defesa da vida. Isso é que me revolta bastante. Então, porque não cabe mais, não adianta mais a gente cobrar do governo do estado, porque o governo do estado está daquela maneira. Paga o Varela Santiago, pessoal. O Varela Santiago. A gente está falando de Valfredo Gurgel, eu estou aqui mixando as coisas, vocês me desculpem. Mas é só para dar um retrato. Mas é porque é um retrato da situação. Eles têm um parcelamento de 8 vezes com o Varela Santiago para um pagamento que não era tão alto para o Hospital Varela Santiago, que tem quase 100 anos de atuação, que faz um atendimento maravilhoso. Meu filho, inclusive, ontem se vacinou lá, tudo na melhor da estrutura, qualidade gigantesca, e o governo fez um acordo para parcelamento de dívida, pagou 3 parcelas e deixou de pagar, pessoal, o Varela Santiago. Aí o que a gente pode, o que a gente vai pensar de uma gestão como essa, que num hospital infantil, que presta um serviço filantrópico, um serviço que é quase que de baixíssimo custo e de custo zero para a população, né? Teoricamente, a gente paga imposto, a gente está pagando, mas é um que não é cobrado lá, está nessa situação. E imagina o Valfredo Gurgel. Então, pessoal, o descaso com a saúde do Rio Grande do Norte vem de muito tempo. Ficou escancarado na pandemia, quando o governo do estado ficou se atropelando, anunciou que ia fazer um hospital de campanha no PAP. O PAP estava todo tijolado por fora, não podia fazer nada. E
E foi aqui na Jovem Pan News de Natal que o diretor do Hospital Rio Grande, Luiz Roberto Fonseca, disse que não existia nenhum tipo de possibilidade de se fazer hospital lá. Aí disse que ia fazer no centro de convenções, disse que ia fazer na Arena das Dunas e não fez em canto nenhum. E o governo, então, tem se atrapalhado na área da saúde ano após ano e não tem uma cobrança clara pelos órgãos de fiscalização. Isso é que revolta e ninguém é responsabilizado. Só porque a única pessoa penalizada nessa história toda é quem está lá no Valfredo Gurgel, a míngua, já com atendimento péssimo que tem, não por causa dos profissionais, mas por causa da estrutura que lá não comporta a quantidade, a demanda, e agora a gente tem ainda com equipamentos quebrados e 4 salas de cirurgia das 6 fechadas. Então é um absurdo completo. Você transformar salas de cirurgia em enfermarias, né, de pós-operatório porque o corredor já deve estar lotado também, É uma coisa que só acontece realmente dentro do Rio Grande do Norte. É o retrato da incompetência. Você vê centros cirúrgicos sem atender aí a demanda de cirurgias programadas e de urgências que acontecem dentro do Valfredo Gurgel. Por quê? Porque todo o centro está ocupado com pacientes que não têm onde ficar em outros espaços da unidade hospitalar. No mínimo, é falta de gerenciamento. Então, é isso que a gente está assistindo na saúde pública do Rio Grande do Norte. A gente está assistindo uma secretaria que, ano a ano, vem pagando parcelas com atrasos de 60 não, de 120, 180 dias para os prestadores de serviço, para as unidades conveniadas, como é o caso aí que Júlio trouxe do Hospital Infantil Varela Santiago, e que não consegue manter uma constância de gestão para que os serviços não sejam suspensos a cada renovação de contrato ou então a cada renegociação, Júlio, até mesmo diante de situações adversas, como é o caso da quebra de um equipamento. Sim. Quebrar equipamento hoje, a gente se quebra porque que equipamento não se quebra, mas não existe nenhuma estratégia para se manter aí, para se manter os serviços funcionando, mesmo diante dessas adversidades. Essa é a verdade. Então, isso passa por gestão. É gestão que a gente não está assistindo, não é de hoje, infelizmente. Pois falta prioridade para o Valfredo Gurgel? É prioridade, sim, porque se o ar-condicionado da sala da Secretaria de Saúde quebrar, no mesmo dia consertam. No mesmo dia entra governador, sai governador. Sim, e a situação permanece. Por falta de prioridade. Foram dados alguns passos. Por exemplo, já foi dada autonomia financeira ao Hospital Valfredo Gurgel, né? Para ele gerir, o gestor do Valfredo, ele tem capacidade de, com aqueles recursos, gerir a unidade. Agora, se esses repasses estão chegando num volume suficiente para atender a estrutura dessa unidade hospitalar, e se está chegando em dia também, né, Júlio Pinheiro? Tem esse outro detalhe, porque você vai adiando um pagamento, ele tem autonomia financeira, mas se o dinheiro não chega na data para pagar um fornecedor, quando esse tomógrafo quebra, esse fornecedor não tem a obrigação de fazer a substituição. E não é um atraso que a gente está falando de um mês, não. Quem fornece é o governo do estado, tem atrasos de pagamento de 1 mês, 2, 3, às vezes acumulam 4 meses aí sem receber, como é o caso das cooperativas médicas. Então, a falta de gestão dentro desse segmento saúde, ele vem se repetindo ano a ano aqui no estado. Pois é, e é um dinheiro que é certo, né? O Ministério da Saúde envia, não é um dinheiro que é pouco, eu acho que realmente está faltando prioridade e gestão, viu, minha gente? Infelizmente, a gente segue repercutindo essas notícias que não são boas, claro. 8h29. Repita. 8h29 e o ex-presidente Jair Bolsonaro